Olá, paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da escola dominical, né? Que bom que você está aí do outro lado, ouvindo esta aula, aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Não podemos estar na igreja, mas estamos aqui, conversando com o Senhor Jesus, né? E vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, entregando as nossas vidas na mão dele, porque só ele tem o controle de todas as coisas. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, Pai, para falar, Senhor, da tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada criança que está do outro lado da tela, Senhor, pela família dessas crianças, ó Pai. Cobre com teu sangue, dá saúde, dá livramento, guarda debaixo das tuas mãos santas e misericordiosas. Vem ficar conosco durante essa aula que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Nossa lição de hoje tem por título Felizes os que são perseguidos. E está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1 até o 19. Também em Lucas, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Né? O nosso memorizando de hoje está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 10, que fala assim, ó: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Esse é o nosso memorizando de hoje, né? E a nossa história nos fala, continuação lá do Sermão da Montanha, onde Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Desde a fundação da igreja, por intermédio dos primeiros discípulos, muitos ouviram o evangelho da graça e tornaram-se cristãos. Então, muitos ouviram a palavra de Deus e se tornaram cristãos, se tornaram salvos em Jesus Cristo, né? Isso despertava o ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus anunciado. Nesse tempo, os cristãos, eles se reuniram, se lembravam da palavra, celebravam a palavra do Senhor Jesus. Mas eles eram muito perseguidos e nesse tempo eles foram muito perseguidos, a ponto de serem presos porque eles falavam que Jesus é a salvação, que Jesus liberta, que Jesus cura. Eles chegavam a ser presos. E num certo dia, o apóstolo Pedro, o discípulo de Jesus, ele foi preso. Ele foi preso, os guardas chegaram e ouviram que ele estava falando do amor de Jesus, pregando a palavra de Deus, e prenderam ele e levaram para a prisão. E lá então ele ficou na prisão, cercado por muitos guardas e por muitos dias. E a igreja do Senhor, aqui o Paulo era pastor, perdão, criança, aqui Pedro era pastor. E essa igreja, então, fala assim, não, vamos fazer uma oração, vamos buscar ao nosso Deus para que ele livre Pedro da forca, porque quando eles conseguiam prender, eles davam uma pena de morte, então eram mortos os cristãos. E então a igreja agora se pôs de joelho e começou a buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor com muita fé, com muito amor, porque ele sentia amor pelo apóstolo Pedro. E numa dessas orações, eles estavam todos reunidos orando na casa da irmã Maria, né? Estavam todos lá, porque não podiam ir na igreja, de medo de serem presos. E então eles vamos nos reunir, porque o pastor da nossa igreja não está, a igreja está fechada, vamos para a casa de uma irmã. Foram na casa da irmã e foram orar ao Senhor. E quando eles começaram a orar, Deus respondeu a oração deles. E lá dos altos céus, Deus enviou um anjo para livrar Pedro da prisão.
E Pedro estava amarrado com correntes pelos pés e pelas mãos. E quando a igreja estava orando, Pedro viu um clarão muito grande chegar dentro da cela onde ele estava. E nesta cela, e neste clarão, o anjo do Senhor apareceu a Pedro e disse: toma teu casaco aí, ó, pega a tua capa e me segue. E Pedro, então, pegou o seu casaco e seguiu o anjo. Criança, eles passaram por todos os guardas, nenhum guarda viu ele. Eles passaram por todas as portas da prisão, até chegar à rua. E quando eles passavam, as portas iam se abrindo. Você já foi no shopping? Sabe quando se chega próximo daquela porta grande de vidro, a porta se abre assim? Então, já lá no tempo de Pedro, já abriu aquela porta assim, uma porta de ferro enorme, umas grades enormes, e Deus foi abrindo as portas da prisão, e Pedro foi salvo. E quando Pedro chegou na casa da irmã, onde estavam reunidos todos os irmãos orando, Pedro bateu na porta e ninguém ouviu, mas ele insistiu, ele bateu de novo, até que uma criança, uma menina, foi lá e abriu a porta, e fechou e deixou Pedro do lado de fora e voltou correndo e falou para sua mãe, para o seu pai, falou para os irmãos: o irmão Pedro está ali na porta. E eles não acreditaram. Você imagina, crianças, a alegria daquela igreja, sabendo que Deus respondeu a sua oração na hora, né? Então, quando um adulto foi lá e viu mesmo que era Pedro, eles ficaram muito felizes. Eles se alegraram no Senhor, agradeceram a Deus pela vida do apóstolo Pedro. E a palavra de Deus nos diz que Pedro foi livre da prisão pelo anjo. Ah, crianças, mas naquele tempo o rei Herodes, que era o governador, né, daquela cidade, ele ficou muito zangado. Falou com os guardas, né? Como que pode vocês deixarem Pedro escapar, né? Ele ficou muito furioso ao descobrir que o seu plano de perseguir os cristãos não deu certo e que a prisão de Pedro fortaleceu ainda mais a fé e a comunhão da igreja. Nos dias atuais, a igreja precisa aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a buscar mais a presença do Senhor. Nós precisamos aprender a confiar que Deus tem poder para todas as coisas. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Deus deu todo o poder ao seu Filho Jesus. Eles são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E tem o poder de nos salvar, de nos libertar, de nos dar a alegria que nós necessitamos. Crianças, precisamos confiar no Senhor, termos fé no Senhor, alegrarmos na presença do Senhor, porque é isso que o Senhor nos ensina através da sua palavra, lá no capítulo 5 de São Mateus, né? Nós estamos estudando este capítulo este trimestre, e é só você que ore, mas confia no Senhor. Ore, peça ajuda ao Senhor, porque Ele responde às nossas orações, assim como respondeu a oração lá da igreja de Pedro. Ele responde a da nossa igreja hoje. Ele responde ao nosso pedido. Ele responde se nós confiar e entregar na mão dele. Vamos confiar mais e mais no Senhor Jesus. Crianças, essa foi a nossa lição de hoje. Vamos agradecer ao Senhor por tudo mesmo, em nome de Jesus, né, crianças? Eu espero vocês no próximo domingo, se Deus quiser. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua bondade, por teu amor, pela tua misericórdia.
Que nós possamos, Senhor, aprender a orar com fé, com perseverança, Senhor. Ensina cada criança a confiar em Ti, Senhor, nos seus mínimos problemas. Senhor, entra, Senhor, com a solução nos detalhes de cada vida, de cada família, Pai. Fica conosco, Senhor, nos dá um domingo abençoado na Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até domingo que vem, se Deus quiser.